Olá, bom dia. Meu nome é Luciano. Eu sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da UFPB. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o UFLP e essa videoaula é intitulada UFLP integrando planilhas de cálculo com softwares de otimização. Nesta apresentação ela foi basicamente toda estruturada em cima do minicurso ministrado pelo professor Arthur Pessoa, da UF, da Federal Fluminense. Esse minicurso foi apresentado no SBPO de 2008. Então, boa parte do material que vai ser aqui mostrado foi baseado no material do professor Arthur. Vamos lá. Então, o UFLP, sim, nossa apresentação ela está estruturada da seguinte forma. Vamos começar. Primeiramente, vamos falar um pouco de PO. A pesquisa operacional ela consiste no estudo de métodos matemáticos quantitativos, usualmente implementados em programas de computador, que auxiliam gestores na tomada de decisão. Então, o que se faz é ter um problema, esse problema ele é modelado através de equações e inequações, e em seguida ele é implementado através de um programa de computador, certo? Dentre as características da PO nós temos a capacidade de gerar conclusões eficientes para o decisor, ou seja, no geral as soluções obtidas a partir dos modelos matemáticos gerados dão aos gestores bons retornos. Outra coisa importante é que a PO consegue conciliar o conflito de interesses existente no processo de produção. Por exemplo, suponha que você tenha um problema onde você é empresário, tem uma empresa e você quer produzir o máximo possível, sendo que você é limitado por limite de mão de obra ou limite orçamentário. Então você consegue obter uma solução que vai respeitar esses conflitos de interesse. E os problemas que podem ser usados na PO, eles podem coordenar operações e atividades nos mais variados ramos de produção, certo? As aplicações para PO são as mais variadas possíveis, passando pela logística, pelo PCP, alocação de recursos, aviação, atividades acadêmicas, esportivas, hospitalares e por aí vai. Na logística nós temos roteamento de veículos, onde você tem um depósito e você deseja construir as rotas de forma a visitar todos os clientes e retornar a um depósito, minimizando o custo. No PCP você pode fazer o sequenciamento da produção, você tem máquinas e tem tarefas e você deseja sequenciar, determinar a ordem com que as tarefas devem ser realizadas e por aí vai. Falando agora um pouco de modelagem matemática. Por que é importante falar de modelagem matemática aqui? Porque é isso que vai ser implementado no UFLP. Todo modelo matemático em PO, e aqui nós falaremos dos modelos de programação linear, eles possuem três componentes: variáveis de decisão, restrições e uma função objetivo. O que é cada um? Uma variável de decisão é o nosso x. Você tem uma equação, você quer encontrar a solução, o valor do x vai ser a sua decisão. Então, sei lá, nesse caso aí vai ser a quantidade de produtos a serem produzidos, se uma decisão vai ser realizada ou não. Então, isso vai ser a variável, ela vai dizer o que fazer. A restrição, ela vai representar as limitações existentes no sistema. Elas são representadas por equações e inequações e elas dizem: eu só posso produzir até aqui, eu só posso fazer isso aqui. E por fim, aquilo que vai guiar a decisão vai ser a função objetivo ou as funções objetivos. O que elas são? Elas são expressões, são funções que vão avaliar o desempenho. Elas são escritas em função das variáveis de decisão. Então, por exemplo, suponha que você deseja maximizar o lucro.
Então, o lucro total vai ser a quantidade de produtos vendidos vezes o lucro daquilo. Então, você escreve X vezes o lucro unitário, e daí você vai querer maximizar isso, sendo que isso não pode ser maximizado para o infinito, porque vai estar restrito pelas restrições. Aqui nós temos um modelo matemático simples, composto por uma variável de decisão, composto por uma função objetivo que possui variáveis de decisão, e aqui são minhas restrições. Então, retomando o exemplo dado anteriormente, você produz 2 produtos. Então, a quantidade de produto X1 vendida, ou melhor, de um produto 1 vendido, vai ser meu X1. E a de um produto 2 vai ser meu X2. Então, já que eu quero maximizar isso, simplesmente eu poderia jogar X1 para infinito, X2 para infinito, e com isso eu teria o valor máximo dessa expressão. Mas eu devo que respeitar essas equações aqui. Então eu só posso produzir X1 e X2 a ponto de que 20 vezes X1 mais 30 vezes X2 tem que ser menor ou igual que 1.200. E o mesmo vale para as demais. Isso aqui é só uma introdução bem básica. Caso você queira se aprofundar mais no tema, você pode ler livros base que vão ser, por exemplo, os que vão ser mostrados no final da apresentação. Mas nós criamos equações e inequações para cada problema, mas como que nós iremos resolver estes problemas? Manualmente, tentativa e erro, utilizando o método gráfico, método simplex, talvez. Mas à medida que os problemas aumentam, mais difícil fica obter esta solução. Então, as técnicas citadas até agora não são as mais aconselhadas. Então, como eu falei, à medida que um problema aumenta, ele vai ficando mais complexo de ser resolvido. Assim como, dependendo de como você escreve as restrições, as inequações, esse problema pode ficar um pouco mais complexo também. Então, um problema, a sua complexidade vai estar relacionada à forma como ele é representado, a forma como eu escrevo as minhas equações e inequações, bem como ele vai ser proporcional ao tamanho do problema. Então, para você resolver um problema de PO, a etapa inicial é escrever um modelo genérico utilizando variáveis, ou seja, o X, a variável de decisão lá, ela pode ser inteira, ou seja, 1, 2, 3, e daí tem um caso particular binário, 0 ou 1. Mais na frente nós iremos ver quando que cada uma dessas pode ser usada. Também pode ser contínuas, 1.1, 1.5, 3.3. E além disso, além das variáveis, nós temos as restrições lineares, se eu tiver um problema linear. Se for não linear, aí já complica um pouco, mas nós não iremos abordar isto aqui. Então, essa tarefa, a tarefa de modelar, é feita no papel. Imagine o seguinte agora. No exemplo anterior nós tínhamos apenas 2 produtos, ou seja, apenas 2 variáveis. Facilmente eu pude escrever a expressão inteira. Agora imagine que você possui milhares de produtos. Ficaria complicado escrever isso. Então, nós fazemos uso de somatórios. Então, se você tem 1000 produtos, você poderia simplesmente colocar lá o somatório de L1, que seria o lucro, LI, que seria o lucro de um produto I genérico, XI, que seria a quantidade a ser produzida de um produto I qualquer. Então, você teria LI vezes XI, e esse somatório variando de 1 a 1000. Então, se você tiver uma matriz, um vetor com os LIs, você pode facilmente representar aquela função objetivo de forma genérica. Um conjunto bora supor agora que você não queira escrever de 1 a 1000, mas apenas os de 1 a 1000 que respeitem uma tal condição. Esses Is de 1 a 1000 que respeitem uma dada condição
vocês podem escrever dentro de um conjunto, e aí você pode colocar com I pertencendo a um conjunto qualquer lá, mas aí fica de problema, não vou me aprofundar muito nisso. E por fim, matrizes. Por que matrizes? Como eu disse agora, o lucro pode ser escrito em um vetor, mas imagine que você tenha um lucro associado a alguma outra coisa, você pode colocar isso em uma matriz de valores. No exemplo que nós vamos estudar, você vai ver isso bem direitinho, matriz de valores. Ok, nós temos agora um problema genérico, escrito de forma genérica, e como que nós iremos resolvê-lo? Simples. O conjunto dos dados utilizados para alimentar o modelo é chamado de instância. Cada instância possui uma característica, e essa característica vai dizer o quão complexo vai ser resolver o problema. Por exemplo, imagine que vocês trabalhem em uma empresa e vocês desejam fazer a programação da produção diária. Então você possui segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. E na segunda-feira vocês devem produzir produto 1 e 2 com no mínimo tantas quantidades e vocês têm um limite horário. Na terça-feira vocês têm produto 1, 2, 3, 4, 5 com outros limites. Vejam que cada dia, os dados de cada dia são diferentes, ou seja, eu tenho instâncias diferentes. Mas como o modelo é genérico, eu posso somente alimentar o meu modelo como instância e eu vou poder resolver. O problema é o mesmo, segunda, terça, quarta, que é qual? Fazer o sequenciamento da produção. Mas os dados considerados vão ser diferentes, daí a instância, ok? E por fim, como dito, fazer isso manualmente fica difícil, mas então aconselho que vocês automatizem a tarefa. E automatizar aqui implica programar, criar uma rotina de passos, criar uma rotina de programação que escreva o modelo, que importe os dados. Então aqui nesse caso destaca-se a importância que a linguagem de programação tem na implementação de modelos de PO, certo? Ok, vamos falar agora um pouco dos solvers, mas vamos parar aqui o vídeo e vamos falar dos solvers em outro vídeo.